EBB para falar sobre um tema que é muito caro para a Betânia, que é reconciliando com Deus os necessitados. E, assim como foi com os seminaristas, a gente também vai fazer essa aula em 3 tempos. Eu vou falar, fazendo uma exposição bíblica, e para fazer uma abertura, depois a Grazi, que também é missionária aqui da igreja, vai falar do Contraturno Avante, e o Joacimar vai falar da Betânia do Alto. Eu sou coordenadora de missões aqui no ministério que chama OMB, Organização Missionária Betânia, onde conjuga todas as iniciativas missionárias da igreja, seja quadro de missionários, que temos 28 missionários apoiados e 5 organizações, seja através do que acontece aqui em missões locais, e aqui que eu falo é aqui dentro da Igreja Betânia, com o Contraturno Avante, que é uma iniciativa de continuidade com o trabalho da creche, na qual crianças de 7 a 11 anos ficam aqui no sistema de contraturno escolar. Quando elas não estão na escola, elas estão conosco, participando de um programa pedagógico integral, tentando trabalhar as habilidades natas dela, e também compartilhando valores cristãos. É o nosso modo de discipular crianças na nossa cidade, crianças em situação de risco. A Grazi vai falar melhor disso, não vou dar spoiler aqui não, E também o Joacimar, que vai falar das perspectivas que nós temos em relação àquela casa que foi adquirida na comunidade Igrejinha, ali no Largo da Batalha. Chama-se, na verdade, um trabalho de plantação de igreja, conjugado também com implantação de projetos sociais. E nós temos sonhos para esse lugar em 2019, e ele vai conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Irmãos, falando isso, eu queria que vocês, por favor, abrissem a Bíblia de vocês, ligassem o dispositivo, seu aplicativo da Bíblia, e vamos para Lucas, capítulo 12, versículo 13. Lucas 12, versículo 13 até o 21. Assim diz a palavra do Senhor. Alguém dentre a multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou intermediário entre vós? E disse ao povo: Cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então lhe propôs uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico havia produzido com fartura. E ele pensava consigo: Que farei? Pois não tenho onde guardar o que colhi. Então disse: Vou fazer isto: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e neles colocarei todo o meu cereal e os meus bens. Então direi a mim mesmo: armazenaste muitos bens para vários anos. Descansa, come, bebe, alegra-te. Mas Deus lhe disse: Insensato, esta noite te pedirão a tua vida, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que ajunta tesouros para si, mas não é rico diante de Deus. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, Senhor. Foi uma palavra dita por Jesus de Nazaré, Senhor. Ela é muito rica para a gente, ela é preciosa. Faz essa palavra cair em solo bom, Senhor, para que frutifique para ti, Senhor, frutos para a eternidade. Em nome do teu Filho Jesus. Amém. Queridos, nesse trecho das Escrituras, a cena que se tem, porque eu não li desde o começo do capítulo, é a seguinte: há 2 tipos de pessoas ali junto a Jesus. Lucas descreve no começo do capítulo 12 que havia milhares de pessoas, uma multidão seguindo a Jesus, que elas atropelavam umas às outras, pisavam umas nas outras, para estar mais perto do Mestre. E havia o grupo de discípulos que sempre andava mais próximo de Jesus. A cena é essa, enquanto ele conta essa parábola.
E Jesus, com aquele modo descomplicado que ele tem, ele não dá muito ibope para a multidão que está se acotovelando. Ele olha para os seus discípulos e ali começa a ensiná-los. Enquanto ele os ensina, eu fico imaginando, gente, uma multidão que se atropela e pisa uns nos outros, eu fico imaginando como que eles gritavam o nome de Jesus. Mestre, me cura disso. Mestre, vem na minha casa. Mestre, entra na minha casa, eu preciso de ti. Eu imagino isso. Só que Jesus, ele não para o seu ensinamento. Ele só interrompe na hora que chega um homem que diz o seguinte a ele: Mestre, por favor, diga a meu irmão que divida comigo a herança de meu pai. Irmãos, na lei judaica, de acordo com o que está escrito em Deuteronômio 21, 17, o irmão mais velho, por meio do direito da primogenitura, ele recebia o dobro do valor dos demais irmãos quando havia partilha da herança do pai. E, normalmente, eram os rabinos que avaliavam essa questão familiar e, por fazerem isso, no final dessa avaliação, ele também recebia uma certa porcentagem dos acertos que foram feitos, né? E o que tudo indica, aquele homem deseja que Jesus exerça sua autoridade de mestre naquele momento, para que ele avalie a situação dos bens familiares, de modo que ele fosse privilegiado na partilha dos bens da família. Ele, na verdade, estava seguindo Jesus por causa da sua ganância, querendo usurpar da fama do mestre, para ver se conseguia ali repartir a herança de modo que ele ganhasse mais, ele tivesse um lucro, né? E isso, Jesus olha, vê a ganância no coração daquele homem e responde a ele de modo severo. Diz assim: amigo, quem me pôs como juiz sobre vocês para decidir essas coisas? Jesus, ele não estava um Deus encarnado para ficar ajuizando herança de família, muito menos querendo ganhar algum lucro em cima de qualquer avaliação de bens familiares, né? Não tem nada a ver com a missão de Deus, nada a ver com o que o Jesus veio fazer aqui na terra. E a palavra diz que logo em seguida que ele admoestou esse homem, ele vira para toda a multidão. Lembre-se, ele só estava falando com os discípulos, mas naquele momento ele se vira para toda a multidão e diz o seguinte: cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Irmão, sabe o que me parece? Que havia naquela época, como há hoje, uma visão errônea, carnal, a respeito do valor da vida humana. A valoração de um ser humano estava intimamente ligada aos bens que aquela pessoa possuía. E Jesus aqui diz uma frase linda, é uma frase libertadora. É assim: a vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de bens que ela possui. Irmãos, sabemos que o valor da vida de uma pessoa está amparado não nos seus bens, mas está amparada numa verdade. E que essa verdade é a seguinte: que o homem foi criado amorosamente à imagem e semelhança de Deus. Esta é a única verdade sobre o valor de uma pessoa. E isso, irmão, serve de consolo para os pobres e de alerta para os ricos, para os que possuem certa estabilidade financeira, para que não vejam dessa forma o seu próximo necessitado. E a parábola do rico insensato fala sobre um homem que muito tinha, e que o Senhor abençoou ele ainda com uma abundante colheita, quer dizer, fez transbordar de bens aquele homem, de modo que ele ficou até preocupado, né? Como que ele iria dar conta de um ganho tão abundante como aquele? Só que ele encontrou uma solução. Ele disse: já sei, vou derrubar os celeiros e construir outros maiores. Ele achou uma solução. E eu compreendo aqui também, entre nós, trazemos para o nosso contexto, essa solução você pensaria, eu pensaria, qualquer um aqui pensaria, que é o quê? Vou aumentar a minha capacidade de acúmulo, já que eu tenho tido um ganho maior do que eu posso armazenar. Solução super coerente, extremamente lógica.
Porém, Jesus de Nazaré narra que Deus, o nosso Deus, não se agradou da solução levantada pelo rico. Pior, ele chama aquele rico de louco. Isso quer dizer que, na perspectiva divina, a resposta que o rico insensato deu em relação às bênçãos que ele tinha recebido não era o que Deus esperava dele. Aos olhos de Deus, ele era alguém que tomou uma atitude absurda, porque preferiu acumular do que partilhar. Jesus queria ensinar por meio dessa parábola que as boas dádivas que o Senhor derrama sobre mim, sobre você, nada tem a ver com o meu uso exclusivo ou com o seu uso exclusivo. Quem assim vive é visto por Deus como um louco. Tanto é que Jesus termina essa parábola ratificando esse posicionamento de Deus. Ele diz: sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Porém, meus irmãos, se a gente for se perguntar melhor, o que é ser rico para com Deus? Sabemos que Deus é espírito. De modo literal, não tem como eu ser materialmente generosa para com Deus. Vocês entendem? Não tem como eu deixar um testamento falando assim: e a casa de praia de Búzios eu deixo para Deus. Não dá. Então, como nós então podemos ser ricos para com Deus? E a resposta é simples. É usando tudo que somos e temos a serviço de tudo e todos que Deus ama. Vou repetir. Usando tudo o que somos e temos a serviço de tudo e todos que Deus ama. Nós precisamos combater nossa loucura natural, enraizada na nossa carne, de achar que tudo que Deus nos deu tem a ver conosco e conosco somente. E se ser rico para com Deus é usar tudo que somos e temos a serviço de tudo e todos que Deus ama, os pobres, então, têm um lugar diferenciado entre aqueles que Deus ama. Não porque Deus ama mais os pobres, mas porque o Senhor cativa a sua igreja a amá-los e a se inclinar para eles. A compaixão pelos pobres é uma marca da Igreja de Cristo há mais de 2000 anos. Se nós entrarmos aqui numa máquina do tempo e formos conhecer a igreja do século I, e depois entrarmos na máquina do tempo de novo, e conhecemos a igreja do século X, do século XV, do século XX, nós chegaremos a uma conclusão, que todas elas possuem uma marca em comum. É uma igreja que tem extrema compaixão para com os pobres. E pensando no tema de hoje, reconciliando com Deus os necessitados, podemos perceber até aqui, através da ilustração dessa parábola, que somos nós os mediadores dessa reconciliação. Deus deseja me abençoar para que eu seja um canal de bênção para o meu próximo necessitado. Deus escolheu que seria através dos seus filhos que as suas bênçãos seriam compartilhadas com os vulneráveis e os feridos da cidade, de modo voluntário e em amor. Irmãos, e agora eu queria que pensássemos juntos, como podemos compartilhar as bênçãos que o Senhor tão generosamente tem derramado sobre nós? Afinal de contas, a gente acabou de vir aqui agradecer, né, nessa oração que fazemos cotidianamente, e a gente vem agradecer o quê? Essa bondade do Senhor. É muita bondade, derramando bênção após bênção sobre nós. Irmãos, se for falar sobre a causa do pobre, e se você for percorrer as instituições e missões que cuidam dos pobres, podemos perceber que os reportes que essas instituições e missões dão é que os cristãos do século XXI possuem mais facilidade em se comprometer com uma quantia financeira quando se trata de engajamento com os pobres, do que se doar por meio de trabalho voluntário. Irmãos, a gente reconhece demais a doação financeira. Ela é um ato sacrificial e compassivo. Quem doa faz muito bem. E eu quero te encorajar a permanecer se comprometendo financeiramente com a causa do pobre. Porém,
eu queria hoje também despertá-los para a riqueza que há quando nos doamos em presença aos vulneráveis e aos feridos da nossa cidade. Muitas das vezes, num afã da vida corrida, escolhemos automaticamente envolvimento com a causa do pobre que seja o mais prático e o mais fácil possível. E excluímos a possibilidade de, primeiro, buscarmos em Deus qual seria o modo que Ele deseja que eu sirva o pobre. Como já vimos, Deus deseja que administremos os bens que Ele nos tem dado, não pela via do acúmulo, mas sim da partilha, E o que pode acontecer é que, à semelhança do rico insensato que nós acabamos de ler aqui, nós podemos estar acumulando conhecimento, habilidade e afeto em nossos celeiros pessoais. E, desse modo, não estamos sendo ricos para com Deus. E eu queria terminar essa reflexão, que é pequena, a equipe da UMB ainda vai falar aqui, colocando 3 perguntas para que essas perguntas estejam no coração de vocês e se tornem uma pauta na oração de vocês, no dia a dia, na vida de oração de vocês. A primeira é, em relação aos pobres, como eu posso ser rico para com Deus? A segunda, quais ações práticas eu posso me comprometer visando alcançar os pobres da minha cidade? E a terceira, como posso me engajar com a causa do pobre desde a minha comunidade de fé, desde a minha igreja, desde aqui da nossa amada Betânia? Que Deus nos abençoe. Pode vir, Grazi, por favor. Pai do Senhor, igreja. A mim compete uma parte muito gostosa, porque eu sou apaixonada por esse assunto, contraturno. Nós, como igreja, temos feito um trabalho bonito, e eu quero partilhar com os irmãos nessa manhã esse trabalho, um pouquinho desse trabalho. E, no segundo tempo, que nós possamos continuar refletindo no que a Letícia falou e tentar entender por que nós nos omitimos tanto quando tem tanto para fazer. Amém? Gessé? Bom, primeiro eu gostaria de saber aqui, quem conhece, quem já ouviu falar do contraturno? Legal. Por que eu faço essa pergunta, gente? Vocês vão falar, essa menina sempre faz essa pergunta. Justamente para a gente saber se nós estamos conseguindo alcançar, vocês estão conseguindo alcançar essa informação, se nós estamos sendo eficientes na divulgação desse trabalho. Toda hora vem projeto na minha cabeça, mas não é mais projeto. Então, vocês me desculpem se eu falar projeto. Nós somos um trabalho em ação, tá? Achou aí, Gessé? Pode colocar. Então, essa é a pergunta. Eu vou falar um pouquinho para vocês do nosso contraturno. O contraturno é um projeto que começou há 3 anos atrás. No início, nós trabalhávamos apenas um turno, que era na parte da tarde. Hoje, nós trabalhamos 2 turnos, de manhã e à tarde. Esse ano, em específico, nós teremos 20 crianças de manhã e 22 crianças à tarde. O desejo do nosso coração é ampliar o contraturno. E isso será feito em nome de Jesus quando a obra estiver completa. No segundo andar, nós estaremos trabalhando durante a semana, de segunda a sexta, e no final de semana, a escola dominical. Então, tem muita coisa boa para acontecer no nosso prédio em anexo. Hoje, nós só podemos atender faixa de 40 crianças. Nós poderemos atender, no futuro, 120 crianças. Gente, esse trabalho é lindo. Esse trabalho tem retorno. Nós, hoje, trabalhamos da seguinte forma com as nossas crianças. Além da tia Keila estar sempre ministrando a palavra com louvor, nós trabalhamos, esse ano nós decidimos que nós vamos trabalhar da seguinte forma, assuntos bimestrais. Por bimestre nós estaremos tratando um tema que nós sentimos necessidade de trabalhar com eles. O primeiro bimestre será a mentira. Nós precisamos de combater a mentira, o costume de mentir. Isso vem mais às nossas crianças menores. Mas, de qualquer forma, isso precisa de ser trabalhado. O
próximo tema será bullying, o outro tema será respeito, e assim sucessivamente durante o ano. Além disso, nós fazemos um atendimento individual com eles na nossa sala, nós trabalhamos com eles, nós ministramos com eles identidade em Cristo, nós dizemos o quanto eles são importantes, a comunidade, o morro não é o limite deles, e eles recebem essa mensagem com lágrimas nos olhos, ou seja, o Espírito Santo está trabalhando e ministrando. Nós tivemos aqui, no final do ano, um louvor com as crianças, o maior pintor do mundo. A menininha que cantou, que solou, quando ela chegou para a gente, nós perguntamos a ela o que ela gostaria de ser quando criança. E ela disse que ela gostaria de ser cantora de funk. Isso há 3 anos atrás. Esse ano nós perguntamos a ela novamente. Ano passado, na verdade. Você ainda deseja ser cantora de funk? Ela disse não. Agora eu quero ser professora, para fazer a diferença na vida das crianças, como a tia Keila tem feito na nossa. Tremendo isso, né? Louvado seja o Senhor. Nós fomos... Amém. Nós fomos a um passeio na Biblioteca Parque com as nossas crianças, e depois que a tia Júlia contou a história, eles dão um tempo para as crianças curtirem os livros e escreverem alguma coisa, quem quiser. As nossas crianças não escrevem tão bem. Mas aí chegaram 2 crianças para a tia, eu estou sem a historinha aqui, então eu vou contar o que eu lembro, tá, gente? E falaram com ela, tia Júlia, a gente gostaria de escrever uma história. A gente conta a história para a senhora e a senhora escreve, pode ser? Ela, claro. Então, eles começaram. Aí foi mais ou menos assim. A mãe estava vindo do supermercado, cheia de compras, com os filhos. Ela juntou aquele dinheirinho para fazer a compra do mês, e ela foi e fez a compra. No meio do caminho, chegou 2 bandidos. E os bandidos queriam roubar a compra dela. Ela clamou o sangue de Jesus, e os bandidos foram embora. Só que tinha toda uma floreação de criança nisso. O que é fascinante, que é dentro do contexto deles, dentro da realidade deles, mas com uma nova cosmovisão. Uma cosmovisão que o Espírito Santo está ministrando na vida deles. Eles hoje sabem que eles têm um Pai que zela por eles, eles sabem que eles têm o nome de Jesus para recorrer na hora da dificuldade, e isso não tem preço. Entende? Nós temos um outro pré-adolescente. A princípio, o nosso projeto não era para ir até a pré-adolescência, mas nós não podemos deixá-lo sair. Porque essa é uma fase que o tráfico cobiça muito a idade. Nós temos um pré-adolescente que o melhor amigo dele na comunidade já faz parte do comando. Esse menino tem 11 anos. 11 aninhos. E esse melhor amigo dele chegou para ele e falou assim, poxa, cara, você está perdendo. Porque você podia estar com a gente aqui, recebendo o seu dinheiro, mas você está nesse projeto, desculpa da expressão, nesse projeto idiota, perdendo seu tempo. E eu louvo a Deus porque ele está nesse projeto, perdendo o tempo dele. Quando, na verdade, ele está aprendendo, ele está sendo construído como um homem de Cristo, em Cristo e para Cristo. Esse é o nosso projeto. E nós poderemos fazer isso assim que esse prédio anexo estiver pronto, na vida de 120 crianças, pelo poder do Espírito Santo e pelo amor que o Senhor tem nos dado. Nós temos uma equipe abençoada de voluntários que amam essas crianças, que acreditam no potencial deles e têm se dedicado verdadeiramente, nos mínimos detalhes. Nós louvamos a Deus pela vida de cada um deles. Mas a minha pergunta é, será que a gente tem feito o suficiente? Tem sido suficiente? Quanto à igreja, nós temos trabalhado, não é mentira. Quanto à comunidade Betânia, nós temos trabalhado. E louvado seja o Senhor, porque a nossa liderança é uma liderança que ama o trabalho social, ama essas comunidades. Louvado seja o Senhor. Mas e eu e você, quanto indivíduo, o que nós temos feito? Nós precisamos de nos colocar verdadeiramente na presença do Senhor e nos deixar ser usado. É só isso que Ele pede. Para não ficar nas minhas palavras, eu gostaria de ler com os irmãos 1 João 3, 16 ao 18. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos neste mundo e ver seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade.
Não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia, a palavra do Senhor está dizendo. E me perdoe os irmãos que acham que todo o preço já foi pago na cruz por Jesus. Se fosse assim, os discípulos também não teriam morrido de forma tão trágica. E se fosse assim, a igreja perseguida não seria perseguida. Mas nós fomos chamados para padecer e morrer pelo nosso próximo, pelo nosso irmão. Até onde nós temos coragem para fazer essa oração? Senhor, se for necessário que eu morra pelo meu irmão. Até onde nós temos coragem de mexer no que nós temos e não dividir, mas multiplicar com o próximo. O amor é sacrificial, sim, nós temos aprendido nisso, nosso exemplo é Cristo. A base do amor é o doar-se, é sair da nossa zona de conforto, é ter capacidade de analisar a situação em qual o outro vive. E nós perdemos essa capacidade com o dia a dia. Outro dia eu estava conversando com um menino de rua, deve ter uns 15 anos, e ele estava me contando a história dele. Todas aquelas pessoas têm uma história. E a gente tem mania de olhar só de uma forma, colocar todo mundo num caixotinho. A história dele é a seguinte: ele morava com a mãe, mais 5 irmãos. 5 irmãos. Quem provia para casa era o avô, que era caminhoneiro. O avô faleceu, teve um infarto dirigindo, e os irmãos tiveram todos que serem separados, porque a mãe era dependente química. Ele veio parar em Niterói para morar com uma outra avó. Chegou aqui, o namorado da avó espancava ele todos os dias. Ele não viu outra solução senão ir para a rua. E ele deseja tanto estudar, ele deseja tanto ser alguém. Será que eu e você estaríamos aqui se a gente tivesse tido a mesma sorte que ele? Por Senhor Jesus ter tido a capacidade de se colocar no nosso lugar, foi que Ele fez o sacrifício de morrer por mim e você. Mas a palavra diz em 1 João 4, no versículo 18, que no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O que é que nos impede de fazer? É o medo? É o medo do que vão falar? Você tem costume de falar com moradores de rua? Ou você acha que ele não existe? Convidá-los para vir à igreja? Não, mas eu não sei o que o irmão vai falar. Pode causar algum desconforto no irmão que vai sentar ao meu lado. Medo de testemunhar e testificar o que o Senhor tem feito à sua vida? Medo de partilhar o que você tem? Então, a verdade é que o amor do Senhor não está aperfeiçoado nas nossas vidas. E quando o Senhor me confrontou com essa palavra, eu descobri que eu tenho vários medos. Vários. E chorando eu falei: Senhor, o meu amor não está aperfeiçoado. Ele falou: filha, o meu amor é perfeito. Em vocês eu aperfeiçoo todos os dias. Então, louvado seja o Senhor, que está nele, e somente nele, toda a nossa dependência. É em Cristo Jesus, como diz Efésios 2:10. É em Cristo Jesus que somos criaturas realizadas para cumprir de antemão toda a boa obra que o Pai predeterminou nas nossas vidas. Eu, Graziela, da minha natureza caída, eu não tenho capacidade de amar esse amor. Mas em Cristo Jesus, que é o meu exemplo, eu tenho. E Paulo nos garante, e a palavra nos garante, que o nosso objetivo é sermos igual a Cristo todos os dias. Todos os dias. Se assim o é, que nós possamos fazer de coração, que nós possamos buscar, que nós possamos orar, que nós possamos chorar, para que esse amor perfeito faça parte das nossas vidas. Porque que pai e mãe que não entraria na frente de uma bala para salvar um filho seu? Não há, não é? É esse amor que nós temos que amar o nosso próximo. Amor sacrificial. O amor não é o que você sente, não é o que você fala, mas é o que você faz. Então, que nós possamos agir
agir como Cristo assim o fez. Eu costumo brincar, e perdoem-me os que já ouviram, e aqui, no versículo 8 de 1 João 4, me dá base para essa brincadeira, 8 e 9. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Cristo é o Verbo encarnado. E esse Verbo, Cristo é Deus. Então eu digo que esse Verbo é amar. E nós, como cristãos, pequenos cristos, seguidores de Cristo, imitadores de Cristo, devemos ser a conjugação desse verbo amar em ação, todos os dias. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. A paz do Senhor Jesus para a amada igreja. Amém, Senhor. Difícil tarefa me ouve falar após essas duas missionárias, né? Mas vou tentar ser o mais sucinto e o mais esclarecedor para os irmãos. Amém, Senhor. Irmãos, e eu gostaria de começar a minha fala lendo apenas uma parte do versículo, Mateus 5:14, parte A. Vós sois a luz do mundo. Nesse versículo, nessa passagem, nós podemos vislumbrar o que é o trabalho para Deus, o trabalho com Deus em prol dos necessitados. E é o tema desta manhã. Maurício Cunha vai falar em seu livro, e a igreja é a única, a Igreja de Jesus, ela é a única instituição capaz de ministrar as necessidades integrais do ser humano. Não são as necessidades básicas, são as necessidades integrais, totalmente. O homem ou Deus, o homem ou ele mesmo, o homem ou a natureza e o homem ou o próximo. E partindo desta premissa, nós podemos analisar e existem algumas perguntas a serem feitas. Qual a motivação da igreja em trabalhar esse tema? O porquê? Para quê? Como atuar? Como eu vou trabalhar esse tema na comunidade, no mundo, no bairro, no estado, no município? Eu vou assistir, eu vou educar, eu vou transformar. Qual delas me cabe, se não todas? A obra social, ela prejudica a evangelização. Eu vou evangelizar, a obra eu faço, a obra social em si, resgatar esse ser humano, reintegralizá-lo à sociedade. Ela vai se opor ao evangelismo, ela vai atrapalhar. De que forma eu vejo e trabalho essa perspectiva? A igreja corre o risco, fazendo a obra social, de se tornar o campo liberal na sua missão. Aí eu chamo uma atenção para um pequeno tema que nós temos aí mesmo na nossa igreja. Até bem pouco tempo nós falávamos muito e ainda falamos. A nossa igreja é uma igreja para além do templo, para fora. Não é aí somente, é para fora, buscando eles lá e mostrando a eles. René Parrilha, em seu mais novo livro, ele vai dizer que o mundo mudou, a missão se transformou, e a dor do próximo mudou. As dores, a fome, a solidão, é uma mudança drástica. Não naqueles modelos do século XVI, do século XVII, do século XX, mas temos que repensar a missão como um todo. E nós nos enquadramos, nós nos moldamos a essa nova realidade.
Maurício Cunha, em seu livro Reino sobre Nós, escreve ali várias iniciativas, modelos, questões, e devemos considerar nessa nossa nova empreitada, nessa nossa nova visão, missão ao mundo necessitado. A Nauzira Nascimento, ela vai explicar para a gente, em seu livro Evangelização ou Colonização, de que forma devemos ver o outro. Devemos levar o nosso modelo pré-concebido ou devemos nos amoldar à realidade do outro? Ou devemos olhar para o castelo, para a rota, para a heresia e para qualquer uma outra comunidade, na forma como eles vivem, na forma como eles falam, na forma como eles transitam nessa nossa cidade. E não é a mesma forma que nós transitamos. Meus queridos, agora eu quero passar algumas fotos da realidade do que está acontecendo na nossa igreja, na Betânia do Alto. A Betânia do Alto, ela foi concebida num trabalho e a Igreja Betânia achou necessário fazer dentro da comunidade. Alguns de vocês lembram, e nós tínhamos algum trabalho com os moradores aí. Mas a igreja, ela teve uma visão de estar na comunidade. E num primeiro momento, tínhamos um trabalho na comunidade do Castelo, onde havia culto, onde havia pregação, onde havia assistência aos necessitados, mas esse trabalho ele foi crescendo. E através das ações sociais que fazemos aí, nós fomos vendo que há uma necessidade de expandir esse trabalho. Há bem pouco tempo, foi adquirida uma propriedade no alto do morro. E nessa comunidade, nessa propriedade, nós vimos o trabalho sendo cada vez mais requisitado. Cada vez mais tínhamos uma missão de levar à frente, de mostrar a aquelas pessoas o que é o Cristo, o que é a missão de Deus. Gessé, por gentileza, você pode projetar para a gente? Essas fotos, elas vão ser elas serão projetadas de uma forma mais ou menos cronológica. A Betânia do Alto, ela era assim, no início. Começou assim, pode ir projetando na maneira eu vou falando. E havia várias coisas, obras, maneiras da gente mudar essa realidade. Então, nós pensamos no projeto, na aplicação desses projetos, como deveria ser, como deveríamos fazer. Então, fomos mudando numa perspectiva de atender, basicamente, num primeiro momento, as necessidades daquela localidade. E expandimos e fizemos com que várias alterações fossem necessárias, várias alterações fossem construídas, uma demanda muito grande para que criássemos espaços para realizarmos assim um projeto. Nessas fotos, há uma transformação nesse espaço, dentro daquilo que nós, como igreja, vamos nos propor a realizar e, assim, podermos atender àquela comunidade. Hoje, a obra já se encontra em fase de laje, nós vamos realizar a construção da laje e, assim, poder fazer não um ginásio, mas uma cobertura onde será feito ali as ações esportivas, as ações comunitárias, as ações médicas, aulas para adolescentes, para criança. Provavelmente queremos replicar o que é feito aqui. É bem possível isso. Há uma demanda, há uma expectativa muito grande
da comunidade com esse trabalho, a ponto que, vocês me permitam dizer, e viramos até atração turística da comunidade. Pessoas vêm de outros locais para ver, e mesmo esforço, nunca ninguém fez nada por nós. O que vocês fazem aí, o que nós fazemos ali, nunca ninguém viu. A Associação Morador, ela está extremamente assim, contente com essa iniciativa. Os moradores estão até perplexos com uma obra dessa, e nós orando, pedindo, clamando ao Senhor e nos dê direcionamento e nos dê unção para que aquelas vidas ali possam ser transformadas, possam servir ao Senhor Jesus. Irmãos, é nessa obra, é nesse caminho, é nessa missão que nós temos trabalhado. Temos trabalhado dia e noite, temos dado ali o melhor a cada um de nós, nosso talento, nosso conhecimento, em prol dessas pessoas. E o Estado não vê, e muitas vezes a sociedade não vê, e muitas vezes nós, como igreja, ignoramos. Mas isso, irmãos, nós podemos atestar, podemos transformar em nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de deixar aqui um último versículo, uma parte dele, Lucas 11, versículo 2. Então ele nos ensinou, quando orar, rezei, Pai, santificado seja o teu nome, e venha o teu reino. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. Amém. Joacimar tem sido uma bênção nesse trabalho, que pegou ali, como se diz aí, o touro pelo chifre. Domou direitinho. Bênção vocês três, são bênção em nossa vida. Eu gostei muito dessa frase que a Letícia disse aqui. Tudo o que somos e temos a serviço de tudo e todos a quem Deus ama. Gostei muito dessa frase. E ela tem um fundamento bíblico. Em Apocalipse é dito ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, e ali fala, sejam o louvor, a honra, a glória, a força, a sabedoria, tudo nosso, gente. Há muitos anos atrás, aqui no encontro de missões, o Ronaldo Lidório falou que esse texto está falando que é a minha sabedoria a Ele, a minha força a Ele, toda a honra é para Ele. Tudo que temos e somos a serviço de tudo e todos a quem Deus ama. Vamos ficar em pé? Ainda dá tempo de cantar um cântico antigo que já mexeu muito comigo. Ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro, a Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor.